Fala, imigrantes! Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês nesse canal Imigrantes de Valor. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos juntos aí para aprender algo mais sobre a vida de imigrante, sobre ser um imigrante de valor, tá certo? Tanto que cuida do Palácio das Ideias, que tem um coração generoso e inclusive que também tem olhos de águia. Meus amigos e família imigrante de valor, eu já quero pedir aí para você, como retribuição, como carinho também, aquele like e faça um comentário aí dizendo a cidade que você está vendo, fala o seu nome, o seu país inclusive também, para que nesses comentários o YouTube volte a entregar os nossos conteúdos, tá bom? Posso contar com a sua ajuda, com a sua retribuição, com a sua generosidade? Então beleza. Hoje, pessoal, eu quero falar sobre algumas profissões. Como vocês sabem, eu tenho falado muito sobre trabalho aqui no meu canal. Tem dado uma repercussão, um certo sentido com esse objetivo, com esse foco. E eu quero falar hoje um vídeo interessante que eu tenho pensado já há algum tempo, de uma certa forma, falar sobre algumas profissões. E essa profissão que eu quero iniciar aqui no dia de hoje com esse vídeo é sobre a profissão de soldador. Eu quero até mandar um abraço aí para todos os soldadores aí do Brasil, os soldadores de outros países também que nos acompanham, soldadores que já estão aqui em Portugal. Comenta aí se essa já é a sua profissão ou se você pensa também atuar nessa profissão. Então, a profissão de soldador ou soldadora, como eles falam aqui, é o nosso foco do vídeo de hoje. Para alguns também, pessoal, tem até a ver também com a serralheria ou serralheiro, tá? Então eu quero comentar aqui alguns detalhes importantes sobre essa profissão. Vamos lá. Eu quero falar sobre benefícios, sobre horários de trabalho, sobre prós e contras, e aí a gente vai analisando aí se é uma questão interessante, se vale a pena, quem já é da área se estabilizar ainda mais, quem não é, se tem possibilidades ou não de atuar no mercado aqui em Portugal. E o que acontece, pessoal? Essa área de soldador ou soldadura, o interessante é que a faixa salarial geralmente está em torno de 1.200 euros. Tenho conversado aqui com alguns amigos, quero até aproveitar e mandar um abraço aí para o meu amigo Rangel. Ele mora numa cidade próxima aqui, Loulé, e inclusive ele é soldador. Tem um outro colega aqui, um outro inscrito que faz tempo que ele não comenta aqui nada, mas ele estava sempre atuante aqui. Eu sei que ele é da região do norte. Ele sempre falou também que é uma profissão muito boa, paga-se muito bem, né? Então eu quero mandar um abraço aí para esses queridos aí, esses amigos aí, e vamos aprendendo junto com eles também, que eles que estão na prática. Rangel, um grande abraço aí para você e os nossos colegas aí também inscritos aí e futuros amigos, porque há uma possibilidade de se conhecer pessoalmente também. Mas vamos lá. Então, como eu já disse, essa faixa salarial dessa profissão está em torno de 1.200 euros, que é um salário ou um ordenado, conforme diz aqui em Portugal, muito bom, acima da média, porque lembra-se que o salário aqui mínimo em Portugal é 705 euros. A maioria das empresas pagam. Claro que todas se baseiam nisso, mas a grande maioria ainda paga pouquinha coisa a mais, então cerca de 750, 800 euros. Então, quando a pessoa tem a possibilidade de ter um ordenado de 1.200 euros, é bem interessante, é muito bom, ajuda bastante, né? Claro que quanto mais melhor, sendo de maneira honesta, de maneira lícita, ótimo. Então, essa é a faixa salarial em média aí para o soldador ou serralheiro também. E o que acontece? Há alguns benefícios, ou tem alguns benefícios, certo? Primeiro, pessoal, é o subsídio de férias, que é um outro salário, um outro ordenado. E também o subsídio de Natal, que geralmente recebe no final do ano. Então, aqui em Portugal, a gente trabalha 12 meses, certo? Normal também, o ano todo. E eles geralmente pagam mais dois ordenados. Então, ao invés de receber durante um ano, e também se você trabalhou menos meses em tal empresa, é claro que você vai receber proporcional, não vai receber o salário inteiro ali, tal, no final do ano ou como férias. É proporcional. Então, se você completou ali um ano naquela empresa, você vai receber o equivalente a 14 ordenados, tá certo? Então, referente ao subsídio de férias e o subsídio de Natal. Outro benefício que tem também nessa profissão, geralmente,
é o subsídio ali de alimentação, né? Para nós brasileiros, o Vale Alimentação. Geralmente, eu até estive conversando com o Rangel também me ajudou aqui comentando algumas coisas para esse vídeo. Um ordenado de soldador, e aí o que acontece? Inclusive até na empresa dele, o subsídio de alimentação ali 160 euros. Então quer dizer, você vai receber mais 160 euros. Claro que sabendo que você vai precisar levar sua refeição própria para o seu trabalho. Então é o subsídio de alimentação, tá certo? Então esses são os três benefícios: subsídio de férias, subsídio de Natal e subsídio de alimentação. Geralmente essa profissão também, pessoal, como trabalha-se muito com empresa, você consegue ter o contrato de trabalho, que de certa forma ajuda bastante para alguns objetivos no futuro. Inclusive para quem é recém-chegado, é uma das questões, é um dos pontos importantes para fazer a manifestação de interesse. Geralmente, a grande maioria das empresas faz aquela questão da experiência. Então você vai ficar um período de experiência ali, geralmente 3 meses ou 90 dias. E depois, igual o Rangel estava até comentando comigo também, na empresa, eu não sei se na empresa dele ou outras que ele conhece também, porque o Rangel é profissional da área, né? Ele é soldador. Aí o que que acontece? Então, geralmente, renova-se 3 vezes o contrato. Dificilmente as empresas aqui já colocam um contrato definitivo, tá, pessoal? Então, as empresas aqui vão ali renovando uma ou outra. Algumas já pode fazer definitivo também, depois do período de experiência. Mas, geralmente, tem empresas que renovam 3 vezes esse contrato de 3 meses, para depois te conhecer bem, ver o seu profissionalismo, ver o seu comprometimento com a empresa também, e depois sim que eles vão colocar um contrato efetivo, tá? Que aí até para você ser dispensado já é um pouco mais burocrático, um pouco mais, não é trabalhoso, mas é mais burocrático. E também é bom porque quando você entra em contrato efetivo, te abre outras portas, até na questão de compras, parcelamento, prazo, financiamento. Mas aqui o nosso foco é contrato de trabalho, como eu já disse, geralmente esse período de 3 meses de experiência pode ser renovado ali ainda, esses contratos curtos, para depois eles conhecerem realmente o seu trabalho, a médio prazo então, para depois se tornar um contrato efetivo. O horário de trabalho, pessoal, geralmente é como a gente sabe, né? É um horário comercial, geralmente das 8 às 5. O Rangel até comentou comigo também que ele é das 8 às 18h30. O normal é das 8 às 17. Ainda ele comentou que seria, acho que ele trabalha nesse horário, das 8 da manhã às 18h30. Tem 1h30 de almoço e 15 minutos de café da manhã, tá? Então, e geralmente é esse horário de trabalho. Ou também, dependendo da outra empresa, de outras empresas, pode ser às 9 horas da manhã o início de trabalho, vai até às 18, aí vai negociar o horário de almoço, que é normal, né, para todo mundo, tá? O horário de trabalhador. Então é assim dentro de empresas, dentro de fábricas, né, na área que a gente sabe aí como semelhante para nós os brasileiros, semelhante ao sistema CLT. Lembrando que aqui não há carteira de trabalho, certo? É sempre contrato de trabalho. É semelhante também, só não tem a carteira em si, mas é um contrato onde está tudo certinho ali, tudo especificado, da sua parte, da parte do empregador e tudo tranquilo. Aí eu coloquei aqui por final, pessoal, uma reflexão com vocês na seguinte questão: os prós e os contras de trabalhar como soldador. Se é que a gente pode pensar dessa forma. Coisas positivas ou se há coisas negativas. Vou começar pela negativa primeiro. A negativa é que a pessoa vai ficar fechado ali na empresa do horário que entra até o horário que sai. Então, há pessoas que gostam de estar trabalhando pela rua, vendo muitas pessoas, no ar livre, tal. Isso é uma questão normal também, não há problema algum. Para alguns pode ser um contra, né, de estar ali no horário fixo ali, das 8 às 5, às 18h30, e ali, ó, trabalhando no local fechado, aquela barulheira, aquele clima de trabalho e tal. E muita gente também, não há problema com isso, né? Eu coloquei um contra, um ponto de vista que vai relevar também para cada pessoa. Tem pessoas que nem ligam para essa questão. Agora, tanto que eu coloquei só um contra, que eu
vi tantos detalhes assim complicados. Se você lembra de algum ponto contra aí, coloca aí nos comentários, tá bom? Agora, de prós ou de positivo, o que eu coloquei? Que essa área é uma área que tem boas oportunidades. Eu lembro que também no Brasil, como também aqui em Portugal, é uma área muito boa. É uma área que falta mão de obra, inclusive em Portugal, tá certo? Mão de obra especializada. Então, se você tem a oportunidade, faça um curso, se especialize, né, em vários tipos de solda. Não fica limitado também a uma questão, a uma solda específica, mas tenta abranger o máximo que você puder, porque lembra, quando você chegar, quando você estiver diante do empresário, diante do empregador, você pode até falar que você estudou, que você é formado, mas o que vai mandar mesmo é a prática, né? E aí você vai desenvolvendo então esse projeto. Agora, além das boas oportunidades, falta mão de obra, essa questão do salário. O salário está acima da média, então paga-se muito bem, que é uma coisa muito positiva aqui. E lembra que eu falei que é uma média de 1.200 euros, trabalhando de segunda a sexta. Essa questão também eu coloquei como positiva, é que trabalha de segunda a sexta. Então, sábado, domingo, você tem o seu período para descansar. O horário aí que é positivo também é das 8 às 5 ou 6:30 da tarde. Depois você pode ter esse horário de descanso, mas o que acontece? Como positivo, pessoal, se você fazer algumas horas extras, o seu salário pode aumentar. De repente, pode chegar aí num valor bem interessante. O Rangel mesmo comentou até uma questão assim, se você começa a fazer algumas horas extras, se você começa a fazer algum trabalho por fora, algumas oportunidades que surjam, alguém pede algum trabalho aqui, um trabalho ali, você consegue fazer. De repente, de 1.500 a 2.000 euros, aí você consegue também trabalhar e fazer um dinheiro aí durante o mês, né? Então, pessoal, esse é o vídeo sobre soldador ou soldadura, que também pode ser abrangido aí para a área de serralheiro, e essas questões que eu comentei com vocês, tanto dos benefícios, contrato de trabalho, os prós e os contras, tá certo? Então, eu espero que isso tenha contribuído aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado e comente aí que se foi interessante esse tipo de vídeo, que é uma nova, como se dizer assim, um novo tipo de vídeo que eu quero contribuir com vocês aqui, falar de profissões com esses detalhes de benefícios, contrato de trabalho, horário de trabalho, prós e contras e principalmente a bufunfa, o dinheiro, o salário, o ordenado, tá bom? Não se esquece de deixar aquele like, comenta aí alguma coisa aí para nos ajudar, tá certo? Se você é novo, se inscreva e ative o sininho da notificação e Deus abençoe e até o próximo vídeo.